Fala, galera do YouTube! Então, gente, continuando a nossa playlist sobre trigonometria no círculo, ou na circunferência, né? Melhor. Vamos falar agora sobre circunferência trigonométrica e arcos côncavos, ok? Mas antes de começar esse vídeo, senta logo o dedão no like, para você não esquecer. Senta o dedão no like. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para poder dar uma força para o canal, porque essas aulas são para vocês e é de graça. Então, preste atenção na aula. Vamos lá. Circunferência trigonométrica. Quando é que eu posso dizer que uma circunferência trigonométrica? Em primeiro lugar, ela tem que estar orientada. Ou seja, ela tem que ter um sentido positivo e um sentido negativo, certo? Na circunferência trigonométrica, o sentido positivo é o sentido anti-horário, ou seja, o sentido contrário aos ponteiros do relógio. Já o sentido negativo é o sentido horário, que é o mesmo sentido dos ponteiros do relógio, ok? Essa é a primeira característica. Segunda característica da circunferência trigonométrica. O centro da circunferência trigonométrica coincide com a origem do plano cartesiano. Observa que aqui, ó, o eixo X e o eixo Y se encontram exatamente no centro da circunferência, certo? Então, isso é outra característica da circunferência trigonométrica. Terceira característica. Na circunferência trigonométrica, a medida do raio, né? A medida do raio é 1. Então, daqui para cá é 1, daqui para cá é 1, daqui para cá é 1 e daqui para cá é 1. Então, vamos anotar isso aí. O raio tem medida 1, ok? Outra característica. Veja que o plano cartesiano dividiu a circunferência trigonométrica em 4 partes. Cada parte dessa se chama quadrante. Então, aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Vocês observaram que os quadrantes eles estão numerados no sentido positivo, né? Sentido positivo, certo? A circunferência trigonométrica, ela começa bem aqui, ó, certo? Essa é outra característica. Começa bem aqui em cima do eixo X, aqui é o zero, né? Vai embora, 0, 90, 180, 270, fechou a circunferência, 360 graus. Então, todas essas medidas estão em graus, ok? Mas essas mesmas medidas, elas podem estar também em radianos, né? Pode ser em graus ou em radianos. Então, 0 graus é a mesma coisa que 0 radiano, né? 0 graus é a mesma coisa que 0 radiano. 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2 radiano, né? Porque aqui, ó, o π não é 180? 180 dividido por 2, 90. 180 nós já sabemos que é a mesma coisa que 1π radiano. E 270 seria 3π sobre 2 radiano. Por que 3π sobre 2? Olha, se π sobre 2 é 90, 3 vezes 90 é 270, então 270 é 3 vezes π sobre 2, ou seja, 3π sobre 2 radiano. E nós já sabemos que aqui o 360 graus é a mesma coisa que 2π radiano, né? Então, essas medidas que são limites dos 4 quadrantes, elas podem vir em graus e também pode vir em radiano. Essa é a circunferência trigonométrica, ok? Agora vamos falar sobre arcos côncavos. O que são arcos côncavos? São arcos que possuem a mesma extremidade, porém estão em voltas diferentes da circunferência, certo? Por exemplo, vamos supor aqui o arco AP. Tá? O arco AP, ó, tem a extremidade A e termina no P, certo? Vamos supor que esse arco AP tem a medida de 50 graus. Vamos anotar bem aqui, ó, medida do arco AP, 50 graus, ok? Tá.
A partir dessa medida, desse arco AP, 50 graus, eu posso descobrir quais são as medidas dos arcos côngruos dele. Vamos primeiro pelo lado negativo. Se eu vier daqui, ó, do A, pelo lado negativo, até chegar no P, qual será a medida desse arco côngruo de AP na primeira volta negativa? Vamos ver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 50, que é o arco AP, e vou subtrair menos 1 vezes 360. Por quê? Porque está vindo na primeira volta negativa. Então, por isso, menos 1, né? Porque é negativo. E a volta toda dá 360. Agora é só calcular isso aqui para ver quanto é que vai dar. Ó. Menos 1 vezes 360 dá menos 360. 50 menos 360 vai dar menos 310 graus. Que é esse arco aqui, ó. Que sai do A e vai pelo lado negativo e chega aqui no P. Ó. Repara que as extremidades também são A e P, mesma extremidade. Portanto, esse arco aqui é o arco côngruo de AP na primeira volta negativa, certo? Na primeira volta negativa. Agora vamos ver quem é esse arco côngruo de AP na segunda volta positiva, porque na primeira volta é o próprio AP, que é 50. Aí na segunda volta, ou seja, tu faz uma volta completa e depois começa a segunda até chegar no P novamente, né? Então na segunda volta vai ser 50 graus mais 1 vezes 360, né? Porque você já está na segunda volta, então uma volta aqui, mais esse pedacinho que você andou na segunda volta, ok? Tá, então 1 vezes 360 é 360, mais 50 vai dar 410. Então, 410 graus é o arco côngruo do 50 na segunda volta positiva, ok? Agora vamos supor que você deu 2 voltas, né? Você saiu do A, deu a primeira volta, chegou aqui no 410. Continuou, deu a segunda volta e chegou novamente bem aqui, ó, na direção do P. Quem é esse arco côngruo de 50? Vamos ver. Então, como você deu 2 voltas, vai ser o quê? 50 graus mais 2 vezes 360, certo? 2 vezes 360 é 720. 720 mais 50, 770. Então, deu 770 graus. Esse aqui é o arco côngruo de 50 na terceira volta positiva, certo? Vamos lembrar, o 50 está na primeira volta, o 410 está na segunda e o 770 está na terceira volta positiva, ok? Esse negativo está na primeira volta negativa. E isso aí é que nós chamamos de arcos côngruos, né? Agora, veja bem, observa que todas essas expressões, são parecidas. Então, nós podemos fazer uma expressão geral para representar esses arcos côngruos. Como é que ficaria a expressão geral? Eu chamaria o 50 de alfa, né? Então, vai ficar alfa mais esse número aqui, ó, que pode ser positivo ou negativo. Aqui é 1 positivo, 2 positivo, 1 negativo. São números inteiros, né? Que nós vamos chamar de K. Então, mais K vezes. E aqui é a volta completa da circunferência, que é 360 graus. Então, vezes 360 graus, certo? Então, isso aqui é a expressão geral de todos os arcos côngruos. Lembrando que K, né, com K pertencente ao conjunto dos números inteiros. Essa expressão ela pode ficar tanto em graus como também em radianos. Como é que ficaria em radianos? É só substituir o 360 por 2π, né? Então vai ficar assim, ó, alfa mais K vezes 2π. Pronto, aqui está ela, só que agora em radiano. Lembrando que esse K é um número inteiro. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like. E para vocês que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam
para dar uma força maior para o canal crescer, para que nós possamos estar fazendo cada vez mais aulas tão bacanas como essa, porque a matemática é linda, meu povo. Tchau, tchau. Like.